Olá, saudações a todos. No vídeo de hoje eu vou demonstrar alguns testes para vocês do meu exame clínico para reabilitação vestibular dos pacientes com labirintopatias ou vestibulopatias, tudo bem? Bem, aqui eu coloquei para vocês uma relação dos testes que eu utilizo na prática clínica. Então, exame vestíbulo oculomotor, reflexo vestíbulo ocular lento, reflexo vestíbulo ocular cancelado, truste cefálico, agitação cefálica e acuidade visual dinâmica. Então, na minha prática clínica, o meu exame clínico dos pacientes com queixa de vestibulopatias, enfim, as labirintopatias em geral, eu inicio com aquele meu exame oculomotor. É claro que antes eu faço toda uma anamnese detalhada do paciente, mas quando eu vou para o exame físico, começo com o exame oculomotor, passo então para os testes específicos de VPPB, em geral o Dix e Hallpike, Row Test e o Hanging Test também. Esses três testes dando negativo, eu vou dando sequência na minha avaliação até chegar com o exame vestíbulo oculomotor, tá? Faço aqui já um convite a todos que ainda não são inscritos, que se inscrevam no meu canal, deixem comentários, as sugestões de vocês, não deixem de fazer parte também das minhas redes sociais, está aqui todas na descrição deste vídeo. Bem, nós vamos iniciar pelo RVO lento. RVO lento, deixa eu subir um pouquinho essa maca. Como que se dá o teste do RVO lento? Paciente sentado. O terapeuta ele irá se posicionar à frente do paciente, estabilizando a cabeça com uma leve inclinação inferior, tudo bem? Porque lembra do canal, esses testes eles vão testar muito os canais laterais. Por isso lembra que o canal lateral anteriormente ele é um pouco mais ascendente, então eu baixo um pouco a cabeça do paciente para trazer exatamente no plano que eu estou rotacionando a cabeça do paciente, tá? Então essa seria a posição normal do paciente. Eu inclino, faço uma semiflexão cervical, tá? Mais cervical alta. E agora eu vou pedir para ela acompanhar o meu nariz. Eu vou movimentar para um lado a cabeça e para o outro, só acompanhar o meu nariz, não perde o ponto fixo, tá bom? Então eu vou rotacionando a cabeça do paciente, pedindo para ele manter o olhar fixo no meu nariz durante todo o movimento, observando e perguntando ao paciente se isso gera alguma sensação de tontura, se ele consegue acompanhar durante o teste o movimento rotacional, mantendo o olhar fixo no meu nariz. Tudo bem? Então esse é o primeiro teste que nós chamamos de RVO lento. Então eu tenho que observar se o paciente consegue acompanhar, se esse movimento da cabeça do paciente com o olhar fixo, ele gera algum sintoma para o paciente, tudo bem? E vou anotando na minha ficha de avaliação. RVO cancelado, eu peço para o paciente fazer como se fosse uma manchete assim de vôlei. Sustentou assim, pode cruzar assim a mãozinha, ó. Isso, muito bem. Posiciona, eu vou conduzir agora o paciente. Você não vai tirar sempre o olhar fixo da ponta dos seus dedos, tá bom? Mantenha a cabeça ali, ó. Ou seja, agora tem um movimento de mais amplitude. Esse aqui nós chamamos de RVO cancelado. E eu vou observando os olhos do paciente, se ele consegue manter o olhar fixo, e perguntando a ele se gera algum sintoma, caso ele sinta, para ele me avisar. Tudo bem? Então, ou seja, estou mexendo com a parte vestibular, movimentando a cabeça lateral. Lembra que esses testes eles vão trabalhar mais o que? O nosso canal semicircular lateral, por isso nada na cabeça na posição neutra, uma semiflexão cervical, tudo bem? Cervical alta. Truste cefálico, eu vou fazer movimentos bruscos com a cabeça do paciente e ele tem que manter o olhar sempre fixo no meu nariz, ele não pode perder o olhar fixo no meu nariz, tá? Vamos lá? Pode vir aqui, ó.
É interessante se pegar de frente. Mantenha o olhar sempre fixo, eu vou fazer assim. Mobilizo o lateral. Tá? Então esse é um movimento de thrust cefálico, ou seja, faço movimentos mais bruscos, curtos, laterais, então dou aquele movimento com thrust, aquele movimento com alta velocidade e baixa amplitude, e o paciente ele tem que manter o olhar fixo no meu nariz. Se eu perceber que o olho dela desvia e volta, o teste a gente tem como positivo. Tá? Então, vou fazendo esses movimentos laterais rápidos, então dou um movimento curto mais brusco, o thrust. Se o paciente nesse momento ele perder para aquele lado e voltar, o teste é positivo para um dos dois lados, tudo bem? Então este, o que nós chamamos de teste de thrust cefálico. Depois nós temos o teste de agitação cefálica. Peço para o paciente, pode agora fechar os seus olhos e eu vou fazer uma agitação cefálica do paciente aqui, ó. Quando eu falar já, você vai abrir seus olhos e vai olhar para o meu nariz. Ou seja, o paciente tem que ter exatamente essa resposta. Eu agito a cervical do paciente, atrapalhando lá, dando uma série de informações para o sistema vestibular, para o meu labirinto. Então eu paro o movimento e peço para ele manter o foco no meu nariz. Se o paciente apresentar um certo nistagmo ou uma certa dificuldade para encontrar o ponto fixo, nós caracterizamos o teste como positivo. Tudo bem? Então, vou repetir aqui o teste cefálico para vocês. Pode fechar os olhos. Eu vou fazer essa agitação cefálica, movimentos curtos, laterais. Abriu. E quando eu então peço para ele abrir os olhos, eu trago para a posição neutra da cervical e ele tem que manter o olhar fixo no meu nariz, tá? E por fim, nós teríamos o teste de acuidade visual. Então, sabe aquelas plaquinhas que os oftalmologistas têm com as letras A, B, C, D, vários tamanhos? Eu teria uma placa aqui na minha frente, onde eu peço para o paciente ele falando para mim as letras A, B, C, F, G, M, W. Ao mesmo tempo, eu me coloco atrás do paciente e peço para ele manter o olhar fixo nessa placa e me falando as letras da maior para menor, tá? Então, A, G, M, ao mesmo tempo que eu realizo esses movimentos, também essa perturbação do labirinto, enquanto o paciente mantém o olhar fixo tentando, enfim, ver as letras que ali estão para poder me falar, tá? Então esse é o teste que nós chamamos de acuidade visual dinâmica. Basicamente são esses os testes que eu aplico na minha prática clínica com os pacientes. Após a sequência dos testes para VPPB, então entro com um exame vestíbulo óculo-motor com estes 5 testes. Tudo bem? Bem, deixo aqui um convite a todos que ainda não são inscritos, que vocês se inscrevam no canal, deixem seus comentários, suas sugestões, digam de onde vocês são. Não deixe de ir também nos detalhes do nosso vídeo. Nós temos todas as minhas redes sociais disponíveis para que vocês façam também parte delas e a gente possa estreitar ainda mais a nossa relação. Deixo um grande abraço a todos e a gente se vê em breve. Saúde a todos!